Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Aqui vamos ver algumas perguntas. Aqui tem uma que eu achei bem Beleza. interessante, que é da Daniele Costa, que colocou o seguinte: minha filha tem muita rigidez. Até a caminhoneta até o caminhoneta para ir à terapia, a escola tem que ser o mesmo. Aqui está parecendo português de Portugal, porque estamos usando caminhoneta, né? É, alguma sugestão para essa rigidez? O não é um problema aqui. Então, olha só que interessante. Aqui, até tem tudo a ver com. Até por isso que eu trouxe essa nossa conversa aqui. Tem tudo a ver com prevenção também de crise. A gente tem muita tendência, e hoje mesmo eu visitei uma criança, estava acompanhando, fazendo uma observação em casa, e a criança avançou, a família ficou para trás. A família faz uma gestão que é bem assim, não é cognitivo-comportamental, é comportamental, usando estratégias que são muito mais para uma criança que não consegue entender, conversar, discutir, negociar. Eu sei que tudo é comportamental, mas aqui eu estou falando de uma abordagem comportamental versus uma abordagem cognitivo-comportamental, sendo que a abordagem cognitivo-comportamental nem sempre é possível pelo nível de compreensão e de comunicação do indivíduo. Mas no caso da menina, já é. E aí, muitas vezes a família usava uma abordagem que escalonava mais ainda a crise. Essa aqui da caminhonete, né, do carro, vamos dizer, se toda vez vai no mesmo lugar e nunca tem variação, às vezes a gente tem que fazer algumas medidas de prevenção para ir habituando essas mudanças. Vamos pensar em algumas delas. Primeiro delas aqui seria você usar medidas que a gente chama de pequenas doses. Porque muitas vezes a gente chega e faz o quê? Não, agora você vai e vai sentar do outro lado e pega a criança e segura e coloca e fecha o cinto e a criança se debate, ela quer sair, a gente fecha a porta do carro e vai com a criança presa ali atrás mesmo, ou então vai alguém do lado de segura, porque a gente chega uma hora que apela e fala, não, a partir de agora você vai onde eu falar. E fica bravo. Aí tenta fazer isso, aí o comportamento piora, aí começa a fazer coisas que não fazia, e a gente fica com medo, e aí para de fazer, aí reforça mais ainda uma topografia ainda mais grave, vira uma bola de neve, vira uma loucura. Como é que a gente faz isso, então? Como é que é essa história de pequenas doses? Você vai aos poucos. Então, ao invés de eu já começar, você tem que sentar do outro lado e ir até o lugar, sentado no outro lugar, ou em outro carro, hoje você vai no outro carro e pronto, e acabou. O que eu faço? Então vamos fazer o seguinte: então a gente vai lá, sei lá, na natação, tá bom? Tá, a gente vai nesse carro aqui, que você quer. É esse que você quer? É. Então vamos fazer o seguinte, ó. Encosta no outro carro e a gente entra e vai nesse que você quer. Combinado? Combinado. Tá bom. Fez isso 2 dias? Tá bom. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entrar no outro carro e a gente vai no que você quer. Combinado? Combinado. Vai fazendo trocas. Eu estou usando aqui 2 medidas de prevenção. Uma que é pequenas doses, começando com doses menores e aproximando, né, que são aproximações sucessivas do comportamento que a gente está buscando. E outra medida de prevenção, que é o antes e depois. A gente negocia. Primeiro o que eu estou pedindo, um pouquinho, e você vai fazer aquilo que você quer. E eu estou usando ainda como isca para reduzir aquela ansiedade e aquela. E eu trabalhar a rigidez de uma forma que não seja tão drástica e tão brusca, que faz uma migalha do que eu estou te pedindo para conseguir aquilo que você quer. E aí, aos poucos, eu vou aumentando o tamanho dessa migalha, até chegar ao ponto de hoje nós vamos nesse carro. Né? Mas aí foi aos poucos, não é? Meteu o pé na porta e agora vai ser desse jeito. Você teve alguma situação na infância ou mais para frente, na adolescência, que os seus pais, por falta de compreensão, falavam é assim e pronto, e acabou, e enfiou a goela abaixo? Ou o professor ou alguém dos seus grupos, não? Então, Thiago, uma coisa muito curiosa que aconteceu na minha história, né, e eu vejo que acontece muito, infelizmente, com a história de outros autistas, e até dou um toque sempre quando a gente fala sobre isso, é sobre a questão, assim, de, por exemplo, um caso como eu, né, que seria um caso justamente que pensaríamos muito sobre essas abordagens cognitivas comportamentais, né, como você disse, e é interessante notar que lá nas minhas memórias mais profundas, desde muito criança, eu já entendia
que muito do que é o meu sofrimento, do que é a minha intolerância, vamos dizer assim, ela era muitas vezes inaceitável. Então eu já entendia isso, eu já comecei a sacar isso. Então, por exemplo, eu tinha uma questão, pensando em transporte, eu adorava ônibus, assim, falava, vamos viajar de ônibus, tal, vocês vão pegar ônibus, pô, já vinha aquela expectativa. Qual que era a expectativa? Era o piso do ônibus, que vai ser metálico, um padrãozinho assim, tal, eu vou pisar. Pô, eu adorava aquilo, era muito legal. Só que aí a gente vai entrar no ônibus e eu vejo que não é aquele ônibus que eu estava esperando. E aí? E aí eu não quero, aí eu quero resistir, não quero mais, tal. Fiquei muito frustrado. O sofrimento é real, de fato é real. Só que aí, minhas lembranças, né? Minha mãe e meu pai me perguntam, tá, o que aconteceu, o que houve, tal, etc. Eu não respondo. Porque não Até porque não tem esse responder... nível de habilidade de comunicação. Exatamente. É uma forma de oposição. Exatamente. Mas você tinha consciência de que você estava se opondo? Por isso não vou responder, também não vou falar. Exatamente. Você tinha essa O sensação? não responder numa situação assim, eu tenho mais controle sobre a situação do que se eu controlo, se eu respondo, eu já sei que eu vou ser invalidado, e aí pronto, e aí acabou meu poder de barganha aqui, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas também que eu falo que é importante na intervenção, principalmente em casos assim, que a mãe, o pai, o terapeuta, eles nunca querem perder essa confiança, ser esse porto seguro para os seus filhos, para que eles sejam validados, porque isso acontece muitas vezes, né? E aí agora puxando mais para aquele lado assim, da sociedade precisa mudar, por exemplo, né? Tem algumas coisas que sim, alguém vai pensar, pô, isso aí é frescura, vamos dizer assim, isso aí é frescura. E ok, para algumas coisas realmente, às vezes vai ser inviável, por exemplo, pô, o negócio do ônibus, por exemplo, que eu tô falando, alguém vai dizer, é frescura, beleza, mas a questão é, eu sinto assim, essa que é a questão. Eu nasci assim, eu sinto assim. Eu posso concordar, mas se vai viajar só em ônibus assim, não vai dar certo, a gente precisa de uma intervenção? Claro que precisa, concordo, mas a questão é, isso precisa ser validado, isso precisa ser entendido, que não é simplesmente frescura, que a gente pode simplesmente... E aí, qual que é o recurso que o autista tem, a criança autista tem, por exemplo, para não, vamos... é por causa desse negócio aí da base metálica do ônibus, então vamos logo para outro ônibus, estão nem aí. E aí, qual que é o recurso do autista? É escalar o máximo que pode, e muitas vezes ele ganha do pai e da mãe, e etc, né? Claro que também porque a mãe sente pelo filho, né? E é muito difícil, não sou pai ainda, mas imagino, né, que deve ser uma dor excruciante, né, muitas vezes para os pais ali, frente a essa situação, o sofrimento do filho. Qual que é a situação mais intuitiva? Tá, tudo bem, vou resolver a situação para o meu filho, vamos lá pro ônibus lá que você gosta, entendeu? E aí, é claro, aí tem toda uma questão aí que a gente já sabe do reforçar o inadequado, entre aspas, tudo mais, e aí que fica mais difícil. Então eu tenho pensado nessa perspectiva assim, Thiago, que sofrimento é inevitável, todo mundo sofre, ok. Sim. Autistas vão sofrer com coisas atípicas e isso torna mais difícil, né, a questão, porque nem sempre é compreendido, nem sempre é fácil de resolver, né, porque, por exemplo, o nível de iluminação aqui que eu comprei da minha lâmpada lá no mercado, etc., o próprio fabricante de lâmpada, ele já pensou na média atípica, do que é tolerável, do que é agradável, e etc. Essa casa aqui foi construída pensando nisso, do que é agradável, os cheiros, os sons, e etc., a espessura da parede, é tudo pensado na média típica. Agora você nasce com uma hiperreatividade a determinados estímulos sensoriais, né, que é o critério um dos critérios do autismo. Então, é claro que isso vai ser mais difícil, inevitavelmente, para a gente intervir, para compreender e etc. Mas a questão é, o sofrimento é inevitável, eu penso assim. Agora, vamos usar esse sofrimento, então, de uma maneira produtiva para isso resultar numa aprendizagem que lá para frente a gente vai estar visando essa autonomia desse indivíduo, né? Então, por exemplo... Sim. Perdão. Eu acho que minimizar o sofrimento, cara, mas dentro de uma perspectiva que está construindo ao mesmo tempo autonomia e qualidade de vida no futuro.